Vocês podem abrir a Bíblia em Marcos 12, por favor? Marcos 12, a gente está quase finalizando o capítulo 12 de Marcos, né? Olha que interessante. Eu acho que já tem mais de um ano que a gente está estudando Marcos, né? Olha aí. Como é bom pregar a lectio contínua, né? A igreja consegue se inserir mesmo no texto, entender. E nós vamos ler do verso 28 ao 34. Essa é a perícope. Eu não sei qual é o título que está na tua Bíblia, mas na minha está escrito Grande Mandamento. Esse é o nome do sermão. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão anterior entre eles, que Jesus tinha tido com os saduceus, e tinha dado a eles uma boa resposta, ele perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. É com verdade que o Senhor disse que ele é o único e que não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e com todas as suas forças, e o próximo como a si mesmo, é muito mais do que holocaustos e sacrifícios. Vendo então Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousou fazer nenhuma pergunta. Palavra do Senhor. Pai, fale conosco através da exposição das Escrituras agora. Fale com o seu povo. Aqui estamos porque cremos no Senhor, cremos na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, irmãos? A gente precisa, antes de prosseguir com o texto, lembrar do seu contexto, certo? Sempre que você lê as Escrituras, você precisa prestar atenção em dois tipos de contexto. O contexto imediato, que são os versos anteriores, ou aquele capítulo, por exemplo. A gente leu do verso 28 ao 34, que está dentro de um capítulo 12. Ou seja, antes do 18, existem 17 versículos que trazem um contexto para aquele verso. Só que às vezes o contexto ele não está ligado só com aquele capítulo ou com os versos anteriores. Ele pode ir um ou dois capítulos até anteriores. E ele pode ser o mesmo bloco de ideias. E também existe aquilo que na teologia a gente chama de contexto remoto, que é o quê? Que é a visão geral de todo o livro. Por exemplo, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos, que são narrativas contadas por pessoas próximas a Jesus sobre a sua vida e ministério. Então, dentro do contexto imediato desse texto, a gente vai olhar o capítulo 12, e dentro de um contexto remoto, a gente vai pensar, esse livro inteiro fala sobre a vida e obra de Jesus. Ficou claro? Isso vai fazer com que a gente consiga ter mais atenção no que o texto está dizendo. Existem algumas coisas que são importantes, que a gente precisa recapitular, que estão acontecendo aqui. Primeiro, a gente está falando sobre a Semana da Paixão. A Semana da Paixão é chamada assim. Paixão tem a ver com passione, que significa sofrimento, ou seja, a gente está falando dos últimos 7 dias de Jesus, sobre a última semana de Jesus, antes da cruz. Tá? Esse texto começa no domingo com Jesus Cristo entrando em Jerusalém. Lá ele é aclamado pelo povo, ele entra em um jumentinho, cumprindo com uma profecia antiga que tinha dito que o rei, o Messias, viria sobre um jumentinho. O povo taca ramos para eles e dizem: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, no domingo, Jesus entra, as pessoas o reconhecem como Messias. Na segunda-feira, Jesus Cristo, ele vai até o templo. E nesse processo até o templo, ele seca. Quem lembra que ele seca? Uma figueira estéril. E ali ele purifica o templo. Ele chega dentro do templo religioso. O povo está comercializando a fé, usando de uma forma totalmente errada. E Jesus Cristo pica o pé em tudo. Ele arrebenta com aquele comércio, ele corrige aqueles homens. E aquele texto nos ensina que diante daquela atitude de Jesus de entrar no templo deles e destruir tudo, literalmente quebrar tudo, aqueles homens, os saduceus e escribas, passam a
planejar um jeito de matar Jesus. Jesus, nesse momento, deixa de ser um simples nazareno que está incomodando aquelas pessoas. Ele se torna uma ameaça direta ao seu poder. Afinal, com que autoridade ele acha que tem para chegar aqui e destruir todas as coisas? E a Bíblia vai nos ensinar no capítulo 11, verso 18, que aqueles homens começam a planejar um jeito de matar Jesus. Jesus era uma ameaça e, como a história nos mostra, diante de homens maus, ameaças precisam ser eliminadas. Eles querem eliminar Jesus de qualquer forma. Contudo, eles não podiam fazer isso de uma forma tola, até porque Jesus era amado pelas multidões. Esse era um dos motivos que eles temiam Jesus. Jesus tinha mais autoridade que eles. As pessoas respeitavam muito mais aquele nazareno que a gente malemar sabia de onde ele estudou do que necessariamente nós, que dominamos tudo durante muito tempo. Então eles começam a aplicar formas de colocar Jesus em uma situação complicada, para que diante das pessoas ele pudesse ser descredibilizado, pudesse ser pego em uma situação complexa e fosse ali preso. Então o capítulo 12, ele fala sobre alguns desses confrontos diretos que acontecem com Jesus, tá bom? Na quarta-feira. Isso aqui é quarta-feira. O primeiro confronto direto que acontece com Jesus é que aqueles saduceus e escribas, eles chegam até Jesus e falam: com que autoridade você tem para entrar aqui no templo e fazer o que você fez? Quem te instituiu alguma coisa para chegar aqui carteirando assim? Eles estavam querendo carteirar, a gente que manda aqui. Quem te colocou juiz sobre nós? De repente, o texto fala que um grupo fariseus, mestres inteligentes, pessoas poderosas naquela região, eles fazem uma aliança com seus inimigos, ou seja, com o Império Romano. Eles tentam colocar Jesus à prova, e Jesus sai muito bem dessa situação. Depois o texto fala que aparecem os saduceus, que a gente estudou semana passada, e agora aparece um escriba. Gravem isso, é importante você entender isso. Há um detalhe muito importante nesse texto quando a gente lê, tá bom? Primeiro é que ele fala sobre um escriba. O que é escriba? Quando a gente está estudando o texto bíblico, a gente precisa lembrar do contexto, certo? Mas a gente também precisa prestar atenção nos personagens. Quem fala, para quem fala, quando fala e por que fala. Quem está falando aqui? Jesus. Só que ele está falando para quem? Para um escriba. O que é escriba, Bruno? Que diabo é escriba? Esse termo grego, escriba, se chama grammateus, que designava originalmente um copista. Copista eram aqueles homens que eram responsáveis por copiar toda a lei de Deus. Elas eram feitas em pergaminhos, você já viu? E ele ia copiando. Era um trabalho extremamente rigoroso, tá bom? Um copista, se ele errasse aquele rolo, aquele pergaminho, não tinha como arrancar apenas aquela folha e jogar fora, porque era todo um rolo, um pergaminho. Já viu que a gente vai vendo em filme, que vai dobrando e ele vai abrindo? Era absolutamente tão criterioso o trabalho dele, que existia até um tipo de lixeira diferente para quando eles errassem. O nome dela era genizar. Genizar era feita onde os erros das cópias eram jogadas ali e depois eram queimados para que não se modificasse a palavra de Deus. O trabalho deles era extremamente rigoroso. Contudo, após o exílio babilônico, os escribas deixam de ser apenas copistas. Eles passam a se tornar uma espécie de especialistas na lei. Por quê? Vocês entendem que se eles copiavam letra após letra, todo santo dia da vida dele, a lei, ninguém possivelmente sabia a lei de forma mais decorada e prática do que eles, porque todo dia eles estavam lidando com ela. Então eles passam a ter meio que uma ascensão social. Eles passam a não ser apenas meros copistas, mas eles também passam a ser professores. Eles eram responsáveis por ensinar nas sinagogas a lei de Deus. Por isso que Lucas 5,17 não chama eles apenas de escriba, chama eles doutores da lei. Porque estes homens sabiam mais a lei do que qualquer outra pessoa. E lembra que a gente já estudou? Os fariseus entendiam muito da lei. Os saduceus entendiam muito. Mas teologicamente há um consenso de que ninguém sabia mais do que os escribas, os famosos doutores da lei. Só que a lei de Deus não era apenas algo que era religioso nesse sentido. A lei também pavimentava as leis jurídicas do dia a dia. Então eles eram uma espécie de professores de teologia e ao mesmo tempo juristas, intérpretes da lei. Então eles tinham um tipo de poder também político. Eles eram meio que um STF da época. É mais ou menos esse contexto, ficou claro? Está todo mundo aqui comigo? Beleza. Então é este homem que vem até Jesus. Certo?
Depois de todos esses confrontos com grupos importantes, o último homem que aparece é um escriba. Só que diferente dos outros casos, esse texto nos traz alguns detalhes que são diferentes. Por exemplo, anteriormente, nunca chegava uma só pessoa enviada pelo Sinédrio. Geralmente eram grupos de pessoas, certo? Grupos dos fariseus, grupos dos saduceus. Aqui não, o texto diz que é um único homem, um único escriba. E esse texto nos dá outras diferenças entre eles e os outros grupos. Há uma diferença muito interessante no verso 28, parte A, que ele diz que um dos escribas que estava ouvindo a discussão anterior. Qual que era a discussão anterior? De Jesus e dos saduceus, a respeito da ressurreição. Lembra, eles não acreditavam na ressurreição? Sermão passado. Se você não veio semana passada, assiste no YouTube ou no Spotify da igreja. Mas essa era a discussão que estava rolando. Este homem, escriba, inteligentíssimo, entendia mais a lei do que qualquer pessoa, ele estava ali vendo os saduceus, os principais, os mais famosos, discutindo com Jesus, e o texto diz que ele, vendo Jesus discutir com aqueles homens, ele tem uma constatação. A sua constatação é de que Jesus Cristo o responde bem. Essa palavra no grego é kalos, que significa corretamente, excelentemente. Aquele homem entendido da lei, sábio, olha Jesus, que para muitos era um tipo de mestre fake, porque eles nem sabiam a procedência da escola rabínica que ele tinha estudado, mas de repente ele está discutindo com os principais, com os maiorais da teologia, e ele responde corretamente. Ele responde muito bem. Então é interessante porque a forma com que esse doutor da lei é apresentado é um pouco diferente dos outros. Os outros, geralmente, eles são apresentados como pessoas que vão até Jesus para discutir com Jesus e colocar ele em uma cilada, em uma armadilha, lembra? Em uma arapuca. Este homem não. O que nos parece, pelo versículo 28, é de que ele não se aproxima de Jesus querendo colocar ele em uma situação complexa, mas ele se aproxima de Jesus encantado, porque Jesus responde bem àqueles que o confrontavam. Este é o primeiro ponto interessantíssimo nesse texto que a gente precisa levar em conta. Este escriba, ele parece demonstrar uma disposição diferente no coração dele. Não à toa que o evangelista Marcos deixa isso claro, que ele entende que Jesus responde bem. Parece, em algum momento, que há um tipo de interesse sincero. Um escriba tinha sobre si alguns entendimentos. Um deles é de que, por ele entender bastante a lei, a sua tarefa principal era entender cada vez mais. Esse era o seu trabalho, entender bem a lei. Então, há a possibilidade de que, diante de Jesus, um rabino, que era criticado por aquele grupo religioso, ele vai para atacar. Só que, de repente, quando ele vê Jesus responder bem, ele fala, poxa, eu quero ouvir o que esse homem tem a ensinar. É mais ou menos este contexto que os comentaristas falam. Ele se encanta com a resposta de Jesus e inicia um diálogo com ele. Até que ficou claro? Show! Esse diálogo dele não é solto. Ele não inventa uma história ali. Mas ele faz uma pergunta que é muito profunda. E teologicamente, quando a gente estuda este texto, a gente percebe que essa pergunta que ele faz, que é qual é o principal de todos os mandamentos, verso 28, não tem a ver com uma pergunta que ele inventou na hora ali, mas tem a ver com uma pergunta que já era debatida pelos rabinos há muito tempo. Irmãos, a tradição judaica ela era muito profissional em pegar a lei de Deus e aumentá-la. Tanto que quando Jesus confronta os fariseus, os saduceus e os escribas em Mateus 23, ele fala sobre isso. Eles pegavam a lei de Deus e iam aumentando ela. Uma coisinha que era simples, eles iam aumentando, para colocar mais carga sobre as pessoas. E nesse momento aqui, eles acreditavam que a lei de Moisés podia ser dividida em 613 mandamentos. Tá? Desses 613 mandamentos, 248 deles eram positivos. O que significa positivo? Porque ele orientava o povo aquilo que deveria ser feito. Certo? 613, 248 eram positivos, ou seja, eram mandamentos que ensinavam como o povo deveria agir. Positivo, correto? E 365 eram negativos. Eram instruções claras sobre o que o povo não poderia fazer. Estes homens entendiam dessas leis. E eles estavam discutindo há muito tempo, porque as escolas rabínicas se preocupavam pedagogicamente com o povo. Vocês concordam comigo que 613 leis e mandamentos é muita lei?
Ninguém consegue decorar, ninguém tem a capacidade de decorar tanta regra. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Então qual que era a discussão entre as escolas rabínicas? O que os caras inteligentões lá estavam discutindo? Será que tem um tipo de mandamento que resumiria todos? Será que existe um tipo slogan que a gente pode criar para que ficasse na cabeça das pessoas, para que ao pensar naquele slogan eles conseguissem lembrar de tudo? Essa é a pergunta que ele faz para Jesus. Ele se encanta por Jesus responder bem os fariseus, os saduceus, desculpa. E ele faz uma pergunta, tipo assim, Rabino, qual que é a sua resposta? Já que você respondeu tão bem esse saduceu quanto a ressurreição, qual que é a sua resposta? Qual que é a sua resposta a essa pergunta de milhões que já vem sendo debatida há muito tempo? Algumas escolas rabínicas ousaram dar respostas. Por exemplo, existiam escolas rabínicas que eles acreditavam que a lei que resumia todas as leis era o quê? Guardar o sábado. Por isso que a gente vê os caras incomodando tanto Jesus com relação a guardar o sábado. Jesus faz um milagre no sábado, eles ficam bravos. Aí Jesus fala, o que vocês preferem? Que o cara fique sofrendo no sábado? Era assim que eles imaginavam. Existiam outras que eles resumiam o mandamento que cumpria com todos os outros mandamentos para ele era com relação às leis cerimoniais, por exemplo, o jeito que você tem que lavar a mão, o jeito que você tem que lavar a boca para você purificar as coisas e não ser impurificado por elas. Por exemplo, lembra quando Jesus e os discípulos vão comer sem lavar as mãos e eles ficam carteirando? Ai, vocês não lavam as mãos, macacos me mordam. Era isso que eles acreditavam. Leis cerimoniais, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, tem que limpar dessa forma, senão não vai funcionar. Outros acreditavam que era a questão da circuncisão. Nasceu a criança, tá novo. Era isso que eles acreditavam. E outros ainda mais eram sacrifícios, ou seja, deu o dia certo, tem que ir no templo, tem que pegar um cabritinho, tem que ser bonitinho, tem que ter defeito nenhum, faca nele, sangue derramado deveria ser o seu. Era mais ou menos isso que eles acreditavam. Então havia toda uma tensão aqui. Só que assim, irmãos, Jesus era um problema para esses caras, lembra? Também havia uma tensão para Jesus aqui. Por quê? Todos os escribas, todos os fariseus, todos os saduceus, eles tinham um objeto de estudo, um objeto de dedicação e de trabalho, que era o quê? A lei de Deus. E a lei de Deus tinha sido dada a quem? Moisés. Então, nesse momento, Jesus podia se colocar numa situação complicada também. Porque, digamos que, na hora de falar qual mandamento resumia todos os outros 613 mandamentos, se Jesus pisasse um pouquinho fora da faixa aqui e falasse alguma coisa diferente de Moisés, pronto, herege. Eles acusariam ele diante de todas aquelas pessoas. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Moisés, para esses caras, não era um simples homem, era o homem mais importante de toda Israel, de todos os tempos. Ele era o cara que Deus escolheu para tirar o povo do Egito, da escravidão, e levar para a terra prometida. Moisés foi o homem que Deus enviou a lei. A Bíblia nos ensina que Deus falava com Moisés face a face em Êxodo 33. Então a gente entende que Jesus é um cara controverso, né? Só que eles achavam que nesse momento Jesus ia criar uma nova lei que ia ser diferente da lei de Moisés. Pronto, pegamos esse cara, resolvemos o problema. Só que eles ignoravam, irmãos, aquilo que Mateus 5 tinha dito lá no Sermão do Monte, quando Jesus olha e fala, eu não vim para revogar lei nenhuma, nem os profetas. Eu vim para cumpri-la. Então eles tentaram pegar Jesus em uma cilada, tipo assim, fala aí o que você acha que pode resumir tudo, para ver se era diferente de Moisés. Vocês estão entendendo que aqui existe uma tensão teológica? Eles estavam perguntando para o autor de toda a lei o que era a lei. Eles não entendiam diante de quem eles estavam falando. E é mais ou menos isso que Jesus faz aqui. A resposta de Jesus, irmãos, não podia ser mais perfeita. Historicamente, ela tem um peso teológico muito forte. Jesus usa uma palavra que para a gente pode até ser um pouco desconhecida, mas para um judeu não era. Ele usa algo que dentro da teologia a gente chama de Shema. Um judeu tem algo decorado, que ele aprende desde criancinha, e que é passado de geração a geração. É um texto chamado Shema, que significa: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Quando você é criança, quando você nasce, depois de te circuncisar, esta talvez seja a primeira coisa que vai acontecer com você. Desde pequenininho, um judeu escuta essas palavras. A gente aqui no Brasil tem algumas palavras que são ditas à exaustão, né? Por exemplo, toda mãe brasileira repetia por vezes uma palavra.
Você não é todo mundo. Né? Para um judeu, a palavra que ele ouvia todo dia, repetida, de várias formas, era isso que se chama Shema, que significa ouve, ó Israel. Quando Moisés escreveu isso, ele já estava na finaleira da sua vida. Praticamente toda aquela primeira geração que tinha ido para o deserto tinha morrido e tinha uma nova geração. E aí o que Moisés vai falar? Ele começa a contar sobre aquilo que Deus tinha feito para que a fé deles dali para frente se ancorasse no Deus que tirou os pais deles lá do Egito e levou para a Terra Prometida. Então era um lembrete. Você vê em todo o Antigo Testamento a lei de Deus dizendo, ó, pega teu filho, mostra para ele, conta para ele. Isso aconteceu porque Deus fez assim, assim, assado. Um judeu, ele não só ensinava, mas inclusive ele meio que teatralizava as questões. Na Páscoa ele pintava de vermelho, ele mostrava, olha, isso aqui é o sangue que foi passado no umbral das portas, para que Deus poupasse o seu povo. Esta palavra era repetida à exaustão. Aqueles homens queriam colocar Jesus em uma situação complicada, né? Ele vai falar alguma coisa diferente de Moisés, a gente pega ele, acusa ele de herege. O que Jesus fala? Ele pega a frase que Moisés falou, que era a frase mais importante que existia. E ele diz para aqueles homens, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Todo israelita sabia isso de cor. Quando Jesus usa essa palavra Shema, não tem a ver só com a ideia de escutar apenas. Tem a ver com uma ideia de uma disposição para, depois de ter escutado, obedecer. Quando o Shema era passado para as próximas gerações, não era só um pai repetindo uma frase. Era como se ele estivesse dizendo, olha, escuta, inculca isso na tua cabeça, meu filho. Só existe um Deus, só existe um Senhor, é o Deus de Israel. Era uma forma deles passarem a tradição de uma fé. Tá claro? Igual a gente ensina, às vezes, os nossos filhos a orarem o Pai Nosso, por exemplo. Esta era a frase, o slogan principal. Só que Jesus, ele faz algo extremamente interessante. Ele começa com a frase mais famosa, que qualquer judeu sabia de cor, para chamar a atenção daquele povo. E depois que ele chama a atenção daquele povo, Jesus coloca sobre aquela conversa o centro de toda a lei. Lembra que havia uma discussão? Qual lei das 613 resumiria todas as outras? Jesus coloca no centro, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Existe um livro do C.S. Lewis chamado Os Quatro Amores. Na Bíblia, amor tem 4 significados diferentes. Tá? Um dos significados que amor tem é ágape. Esse termo, meus irmãos, não está ligado com um amor, uma paixão passageira, mas ele está ligado com um amor que envolve uma decisão diária, uma entrega diária, envolve serviço. Não é um amor de sentimento, eu te amo, não é o que você diz, é o que você faz. É esse tipo de amor que Jesus coloca aqui nessa frase. Não é aquele amor que a gente sente que malemar conheceu a pessoa e já manda no final de uma conversa, no Instagram, eu te amo. Não é disso. É um amor que nos leva a fazer tudo aquilo que for preciso pelo bem do outro. É um amor que nos leva a repartir. É um amor que nos leva a servir. E vocês concordam comigo que diante dessa ideia de ágape amor é extremamente contraditório amar algo desta forma e não se mover em direção àquilo? Não fazer o que for preciso para que o objeto do seu amor seja satisfeito? A resposta de Jesus, o mandamento que resumiria todos os outros 613 mandamentos. Jesus está dizendo, ó, vocês esquecerem tudo, tudo, absolutamente. Vocês precisam lembrar disso. A raiz de toda a lei é amem ao Senhor. Amem ao Senhor. Só que é mostrado de uma forma extremamente interessante, porque o leitor desatento, ele acha que é como se estivesse repartindo o homem aqui, mas não, é como se ele estivesse ampliando o homem todo. Porque ele diz de todo o coração. O coração na Bíblia, irmãos, ele representa o centro da vida humana. De onde vêm todos os nossos pensamentos, desejos, motivações, entende? A alma representa a própria vida, o ser por completo. O entendimento aqui representa a nossa capacidade de compreender as coisas. Ou seja, Jesus está falando, você tem que amar com todos os seus pensamentos, afetos, desejos, motivações, com a sua própria vida, com toda a sua integridade, com toda a sua capacidade de pensar, compreender e discernir. E a força aqui, com tudo que você é capaz de fazer e realizar. É disso que Jesus está falando. Ele amplia esse amor ágape que já é grande para algo que é extremamente
maior e mais precioso. Tá claro até aqui, meus irmãos? Ótimo. Peraí que eu perdi minha cola. Achei. Em outras palavras, a forma com que Jesus queria resumir toda a lei é que nós deveríamos amar a Deus de forma completa. E aqui já começa uma aplicação pastoral para as nossas vidas, irmãos. Porque se a gente for bem honesto nessa noite aqui, assim, ó, só você, Deus. Deus e você no sertão. A gente não ama Deus de forma inteira, irmãos. A gente ama Deus de uma forma bem diferente do que esse texto está falando aqui. Esse texto está falando tudo que existe em você tem que amar Deus. E a gente não ama Deus assim não, irmãos. Deus não quer uma pessoa dividida, irmãos. Ele reivindica tudo que nós temos. Todas as nossas emoções, inteligências, ações. Deus quer o homem todo. Ele exige toda a nossa existência. Olha o peso desse mandamento, irmãos. Deus não está a fim de uma adoração fragmentada. Ele não quer 1 hora do seu precioso tempo num domingo para adorá-lo. Afinal, domingo é o dia do descanso, não é o dia do Senhor. Ele não quer. Se Deus é algo que você usa 1 hora, 2 horas da sua semana, ele é um hobby, me desculpa, mas ele não é Deus. O que esse texto fala é que Deus não quer uma atenção fragmentada. Deus quer que todos os nossos afetos, absolutamente todas as áreas da nossa vida, sejam entregues para Ele. Esse amor aqui que Deus está falando, que Jesus está falando, não é esse sentimento religioso que eu procuro Deus toda vez que eu estou precisando de alguma coisa dele. Afinal, Ele é tipo um gênio da lâmpada, né? Que eu esfrego e Ele realiza todos os meus pedidos. Esse amor aqui é um amor que se entrega verdadeiramente, diariamente. Esse amor aqui que Jesus está exigindo da gente, é aquele entendimento que Kuyper fala de que não há nenhum único centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre qual Cristo não declare, é meu. Ou seja, o que Jesus Cristo está dizendo para esses homens é que a forma de resumir todos os mandamentos é que a gente tem que viver todos os dias, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, a serviço do Senhor, amando a Ele. É esse tipo de amor ágape. É um amor que tem muito mais a ver com aquilo que Ele me move a fazer do que aquilo que eu digo sentir. E se a gente fosse bem honestos, irmãos, fizesse uma reflexão bem clara, eu não sei, mas eu acho que ninguém aqui ama Deus dessa forma. A lei de Deus, ela tem algumas aplicações importantes para que a gente consiga entender e compreender o Evangelho. A primeira coisa que a lei de Deus precisa fazer, quando colocada diante de nós, é desmontar toda a nossa pretensão de justiça e de mérito ao buscar Deus. Se diante de Deus e da lei de Deus, você continua se sentindo capaz, continua se sentindo, ainda bem que eu busquei ao Senhor, né? O céu não seria o mesmo sem mim, você não entendeu absolutamente nada do Evangelho. A lei de Deus, irmãos, ela foi colocada de forma extensa durante todas as Escrituras para que ela mostrasse de forma muito clara para o homem de que nós somos incapazes. Nós não conseguimos cumprir com aquilo que precisava ser feito, irmãos. Nós necessitávamos de um Salvador. Este é um objetivo claro nesse texto. Antes de mostrar um caminho da salvação nas Escrituras, Deus escreve a história de um jeito onde Ele coloca a lei para nos mostrar a necessidade de um Salvador. Antes de apontar para vocês precisam encontrar esse caminho, essa verdade, essa vida, essa salvação em Cristo Jesus, Ele deixa claro, vocês são incapazes, vocês erram, vocês falham, vocês precisam de alguém que faça aquilo que vocês são incapazes de fazer. A forma com que Jesus mostra que toda a lei seria resumida é escancarando diante daqueles homens. Vocês sabem a lei decorada, vocês escrevem ela todo dia, mas essa lei não está gravada no coração de vocês. Nós somos incapazes, irmãos. Nós somos incapazes. Jesus Cristo, o homem perfeito, pelo contrário, ele foi capaz, irmãos. Lá onde Adão, o nosso primeiro pai, o nosso representante federal, falhou, Cristo veio e venceu. Cristo foi o único capaz de cumprir toda a lei de forma perfeita, santa e obediente. E essa perfeição da obediência de Cristo, irmãos, ela não é só um exemplo a ser admirado. A gente olhar para as Escrituras e falar, meu Deus, como Jesus é maravilhoso, né? E tem aqueles bocó que falam, eu amo Jesus. Eu já vi uma menina falando, eu quero namorar com Jesus. Não, eles estão viajando. Não é disso não, irmãos.
Olhar para Jesus não é só um exemplo a ser admirado, mas é uma justiça nele imputada que recai sobre todos nós. Na cruz, irmãos, presta bastante atenção. Enquanto Jesus estava lá, na cruz, no nosso lugar, todos os nossos pecados foram imputados nele. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Jesus. Mas há uma beleza nesse texto, porque a justiça desse Deus perfeito, que obedeceu de forma que nós seríamos incapazes, é colocada sobre o seu povo. Então o nosso pecado é colocado nele, para que a justiça dele fosse colocada em nós. Por isso que nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Então hoje, irmãos, nós ainda não conseguimos amar a Deus do jeito que deveria. Mas nós conseguimos amar a Deus por causa do amor de Cristo derramado sobre as nossas vidas. E nesse processo de salvamento do seu povo, Deus vai nos santificando, Deus vai nos transformando, vai mudando os nossos afetos. E a gente vai amando ao Senhor. Mesmo que falhando, tropeçando, a gente vai andando de glória em glória ao Senhor. Este processo de amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, ele já opera na vida dos crentes. Amém? Mas ainda não de forma completa. Porque esta obra está sendo feita diariamente nas nossas vidas. Portanto, como povo de Deus, a gente pode glorificar o Senhor. Porque hoje nós temos acesso a Jesus por causa do sangue de Cristo. Então, por isso, irmãos, nós lutamos contra o pecado. Por isso, nós lutamos em conformidade com o Evangelho para vencer e amar a Deus, para conhecer o Senhor, para prosseguir em conhecê-lo. Mas a gente não faz isso da forma com que esses judeus pensavam. Esses judeus, irmãos, toda vez que eles se colocavam até Jesus, a pergunta não era: Jesus, o que eu preciso entender que o Senhor fez por mim para que a minha vida seja transformada? Não era esse tipo de religião que eles tinham. A religião deles sempre era baseada no que eu tenho que fazer ou no que eu não posso fazer. De todas essas 613 leis aí, Jesus, eu não quero entender qual é a lei principal. Eu quero entender o que eu posso ou não posso fazer para ser salvo. O que Jesus está mostrando para eles é: você não pode fazer nada. Porque assim, se a gente for fazer um gabaritinho da tua vida e comparar com a lei de Deus, já era. Game over. Mas por causa do sangue de Cristo, da graça de Cristo derramada nas nossas vidas, irmãos, nós podemos amá-lo. Mas não porque nós somos bons, mas porque 1 João 4,19 diz: nós podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Tudo é graça, irmãos. Tudo é graça. Tudo é graça. Toda verdadeira obediência nasce da graça e não da tentativa de conquistar o favor de Deus. Nós, cristãos, precisamos entender, nós somos incapazes. E essa ideia de incapacidade que tem que nos levar aos pés da cruz todos os dias, dizendo: Jesus, seja misericordioso comigo, me dá sua mão. Jesus, não tira o olho de mim um segundinho, porque sem o Senhor eu não consigo. Se os seus pecados não te levam a se ajoelhar nos pés de Cristo e implorar graça e misericórdia sobre a sua vida, você não entendeu do Evangelho. A olhar para Deus, a olhar para a obra de Cristo e olhar nossa incapacidade, isso não deveria nos afastar. Isso não deveria nos deixar nos sentindo mais feio. Isso deveria fazer com que a gente se sentisse ainda mais amado e agraciado pelo Senhor. O Tim Keller falava uma frase muito interessante. Ele falava mais ou menos assim: você é muito pior do que você consegue pensar, mas ao mesmo tempo você é muito mais amado por Deus do que você consegue imaginar. Deus não nos deixou a nossa própria sorte, irmãos. Deus nos amou. E a forma com que Ele nos amou foi deixando Cristo para pagar naquela cruz o preço que por nós seria incapazes. Nós somos incapazes, mas Ele se entregou por nós. E esse tipo de amor ágape, irmãos, ele não para aí em restabelecer uma ideia de que o nosso problema vertical foi resolvido. Ele também se estende de forma horizontal. E esse mandamento, ele não termina aqui. Jesus fala: olha, você tem que amar o próximo como a si mesmo. É interessante olhar para as próprias escrituras para entender isso. Por exemplo, Efésios. Efésios fala que Deus salva dois povos, né? O judeu e o gentil. Só que não é só dois povos. Eram dois povos que se odiavam. E de repente Deus salva esses dois povos e bota eles para viverem em uma igreja. Na mesma igreja. E aí Deus fala bem assim: existe um muro que separava vocês de Deus. Assim. Ele foi derrubado por Cristo. Agora vocês têm que derrubar os muros que existem entre vocês.
Se Deus perdoou vocês, vocês têm que aprender a conviver e perdoar uns aos outros. E a forma com que Jesus completa este slogan, esse mandamento que resumiria todos os outros você tem que amar Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E isso tem que passar pela forma com que vocês lidam uns com os outros. Vocês precisam amar o próximo como a si mesmo. Tem gente que lê esse texto e pensa de uma forma totalmente equivocada, né? Olha, esse texto está falando sobre amor próprio. Se você não se amar, você não vai conseguir amar o seu próximo. Não é disso que esse texto está falando, tá? Quando ele fala de amar o próximo como a si mesmo, é porque ninguém em sã consciência faz para si mesmo algo que é ruim, correto? Então é mais ou menos assim que ele espera que a gente faça com as outras pessoas. Em vez da gente sacaneá-las, a gente age de uma forma com que a gente espera que fosse agido conosco. Entende? Está entendendo a diferença, cabal? O que Jesus está falando essa graça e esse perdão que repousa sobre você, você precisa começar a fazer isso para os outros. E aí eu acho que a gente tem que finalizar esse texto mais uma vez olhando para dentro de nós, porque aqui eu acho que há uma tensão nas nossas vidas e Deus escancarando diante de nós o quão pecadores e o quão dependentes da graça de Deus nós somos. Porque a gente esquece rapidamente da graça de Deus que se derrama nas nossas vidas quando a gente olha para alguém que pisa na bola com a gente, né? Jesus fala isso, né? Jesus fala isso sobre perdão, né? Ele fala que um homem devia uma dívida impagável, né? E aquele chefe olha para ele e fala, mas se ele vivesse 50 vidas, por exemplo, ele não me pagaria? Ah, vai embora, vai, te perdoo. E lá na esquina ele encontra um homem que devia muito menos para ele, bem menos mesmo, assim. E ele espanca aquele homem até quase a morte. Aí quando aquele senhor descobre sobre aquilo, ele fala, traz esse homem aqui, como é que ele consegue? Eu perdoei ele de uma coisa que ele era incapaz, e ele foi, e na primeira oportunidade que teve, arregaçou com a vida de alguém. Irmão, se a gente fosse olhar toda a lei de Deus, a gente olhando para a forma com que a gente lida com o Senhor, a gente vê que a gente falha. E se a gente parar para ser bem honesto, a forma que a gente lida uns com os outros, a gente falha demais também. Que dificuldade a gente tem de perdoar, que dificuldade a gente tem de servir, né? Que dificuldade a gente tem de abrir mão do nosso maravilhoso tempo para ajudar quem precisa. Que dificuldade a gente tem de quando vê alguém caído no chão, passando por necessidades. Eu estou tão ocupado com o meu trabalho que eu troco de lado e finjo que nem aconteceu. Irmãos, quando Jesus Cristo resolve o nosso problema com Deus na cruz, ele espera que a gente se torne agora agentes dele. Que a gente comece a levar para o mundo uma explicação clara daquilo que nós entendemos. Desse perdão que nos alcançou, ele pede para que a gente compartilhe para as pessoas, para que a gente proclame, para que a gente fale, existe resposta. E ela me foi dada de graça. O Lutero vai falar que a gente evangeliza. Mas o que eu evangelizo para o Lutero? Eu acho bonito demais. Ele fala que é um mendigo falando para o outro onde encontrou pão. Então tá todo mundo com fome. Aí a gente fala, vem, eu sei onde tem pão. E a gente aponta para aquele que é o pão da vida. Irmãos, Cristo está chamando a gente para amar Ele, mas para a gente servir ao próximo também. Para a gente fazer diferença nesse mundo caído. Jesus Cristo está consertando os nossos afetos. Se a gente amar a Deus de todo coração, de toda alma, de todo entendimento, se a gente pensar em Deus o tempo inteiro, a gente vai ter que reordenar a agenda das nossas vidas. A gente vai ter que começar a entender que Deus tem que governar cada coisa que eu faço. E aí cada ato meu não é um ato meio que de quem só estou sobrevivendo, vivendo. É um ato que tem que glorificar a Deus. Faz sentido? E aí amanhã, quando você voltar para casa, você não vai voltar como alguém que, eu tenho um monte de coisa para fazer, droga. Mais um dia de trabalho. Você vai levantar falando, mais uma oportunidade de fazer com que isso seja glorificado, onde Ele me plantou. Aí você vai começar a olhar as atividades da igreja, você vai começar a olhar aquele que necessita, não como um peso dentro da sua agenda preciosa, mas como uma oportunidade que você tem de servir e de derramar essa graça que Cristo derrama sobre você. Se a forma com que Cristo nos amou foi se entregando por nós, como é que a gente vai viver em amor a Cristo e aos nossos irmãos se a gente não se entregar por eles? A gente precisa servir, a gente precisa ser crente de verdade. Porque Jesus tenta inculcar isso na cabeça dos discípulos o tempo inteiro, ao ponto de ele falar bem assim, sabe como vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos? Pela forma que vocês tratam uns aos outros, pela forma que vocês amam uns aos outros. A gente está crescendo como igreja, tá? Daqui a pouco você pode se tornar importante demais que você vai passar por um visitante e nem vai ver que ele existe. Daqui a pouco você pode se tornar tão importante demais, porque você tem que fazer a sua atividade religiosa, que você vai passar por alguém e vai falar, tome cuidado, tá? Tome cuidado. Porque se você não amar o próximo, se você não servir, se você, ao ver alguém falhar, não colocar misericórdia no seu coração, entender, eu falho todos os dias contra Deus, e mesmo assim, a graça dele se renova a cada manhã, eu preciso servir, eu preciso orar por essa pessoa, eu preciso pregar o evangelho que alcançou o coração dela, você não entendeu absolutamente nada, irmãos.
Quando eu era mais novo, Deus me deu uma oportunidade de ir a um evento chamado King's Kids. É um evento da Jocum. Sul, tá ligado? E lá no King's Kids eu conheci um cara chamado Fabão. Eu nunca esqueci da história daquele cara. O Fabão me contou, pra mim não, pra todo mundo lá. O Fabão contou que ele trabalhava em uma livraria cristã. E um dia um cara chegou lá e falou, eu quero a Bíblia mais cara que tem nessa livraria. Aí o Fabão falou, pronto, é hoje que a comissão do pai vai lá em cima. Pegou a Bíblia mais cara que tinha. Ele falou, eu quero o melhor embrulho de presente que tiver, o mais caro. E ele foi ajustando, e o Fabão, como um bom vendedor, começou a conversar, fazer algumas perguntas. Vai que ele precisava também de um livro. E ele pergunta vai, pergunta vem, e ele falou, cara, essa pessoa que vai receber esse livro deve ser muito importante para você, né? Tá comprando a Bíblia mais cara da livraria? Aí o Fabão falou, é sim, eu vou levar ela na cadeia. O Fabão já, na cadeia? Como assim? Eu vou levar pro cara que matou minha mãe. Eu nunca sei se essa frase. Esse amor a Deus, que transforma completamente quem eu sou, faz eu enxergar até mesmo em alguém que faz esse tipo de maldade, alguém que é miserável, alvo do mesmo amor que eu. E aí aquela Bíblia que transformou a vida daquele homem era a única coisa capaz de transformar a vida daquele que tinha destruído a vida do homem anterior. Eu sei que é um exemplo muito gigante. Eu sei que é um exemplo muito difícil. Mas a gente é chamado para o mesmo amor. Para servir as pessoas, levar Cristo até elas. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, seja crente. Você quer entender o que resume todas as Escrituras? O que resume toda a lei de Deus? Ame ao Senhor com tudo que você tem. Ame mais a Deus do que qualquer outra coisa na sua vida. Irmãos, qualquer coisa comparada com Deus, com a sua glória, não é nenhuma questão. Abre mão. Abre mão. Nada do que Deus te pede nessa terra é algo que Ele faz porque é um sádico. Ele faz porque Ele te ama e porque Ele tem o melhor para você, por mais que doa. O Deus que fere é o Deus que traz cura, é o Deus que sara. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Este homem que no início do texto parece ser um homem diferente, ele mostra algo interessante novamente. Ele olha para Jesus e fala, faz muito sentido o que você disse, Jesus. Faz muito, muito, muito sentido o que você diz. E ele entende algo que a nossa confissão doutrinária nos ensina. A Confissão de Londres, ela fala que os 10 mandamentos, são divididos em 2 blocos. Os 4 primeiros falam sobre os nossos deveres para com Deus, como amá-lo, adorá-lo, etc. E os outros 6 falam sobre os nossos deveres para com o próximo. Em toda a Escritura, Deus fala sobre restaurar primeiro a nossa relação com Ele e depois Ele nos ensina como viver e restaurar as nossas relações uns com os outros. É disso que esse texto fala. Quando ele olha para Jesus, ele fala, você entendeu que só há um Deus, só há um Senhor, Shema. E ele fala que amar a Deus e ao próximo vale mais do que qualquer tipo de holocausto e sacrifício. E a Bíblia está repleta desses ensinos para finalizar, irmãos. Em 1 Samuel 15, 22, o texto diz assim, por acaso o Senhor tem prazer em sacrifícios e holocaustos, quanto Ele tem prazer em que obedeçam a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar. Deus não está chamando a gente para um tipo de fé, presta bastante atenção que a gente já está finalizando, onde a nossa fé é pavimentada pelo aquilo que eu faço, né? Eu estou meio distante de Deus, então fim de semana eu vou na igreja, vou dar um dinheiro bem gordo lá que eu vou resolver o meu problema com Deus. Eu estou meio distante de Deus, então eu vou pagar uma penitência, vou subir 150 cadeiras de joelho, vai lá, boa sorte, seu joelho vai pro pau. Não é esse tipo de coisa que Deus quer fazer. Deus quer que a gente obedeça todos os dias da nossa vida, Ele quer que a gente viva de forma íntegra. O que você vai dar para um Deus que tem tudo? Você põe no seu lugar. Você acha que você vai espantar Deus com alguma coisa? Olha Deus como eu oro. Entende? O que Deus quer é obediência, irmãos. Ele quer que você amanhã vá embora daqui e tudo isso que foi falado você viva, né? Começando a primeira coisa do seu dia.
Você quer ver como a gente não ama o Senhor? Falando de mim mesmo, qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Possivelmente pegar o celular. Primeira coisa. A gente pega o celular, a gente abre e já vê uma notícia péssima do Brasil, que ele ajuda a gente, né? A gente já fica bravo, a gente acorda resmungando, a gente acorda revoltado com a pessoa que a gente vai encontrar às vezes no trabalho, a gente acorda revoltado porque o carro tá com pneu murcho, a gasolina tá acabando, a gente esquece de Jesus. A gente vai vivendo o dia ali, e de repente quando dá alguma coisa errada, a gente, meu Deus, me ajuda, entende? Tem outro momento interessante que Oséias 6,6 diz, olha, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício de vocês. Esse negócio de sacrifício já foi, tá, irmãos? Entendeu? Já foi, já. Já foi, já. Eu não preciso ficar trazendo cordeirinho mais aqui para a igreja, não. O que Deus quer é que a gente seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele todos os dias. Lembra? Não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas renovai a sua mente. É disso, cara. Esse é o chamado de Jesus para as nossas vidas. Aquele cara entendeu algo. Ele entendeu que a prática religiosa deles tinha a ver com o que eu faço para Deus, com o que eu sacrifico para Deus ou não. Mas o que Jesus estava ensinando para eles era muito além daquilo. Era sobre obedecer, prosseguir em obedecer ao Senhor. Essa é a minha oração, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que a gente saia daqui amando ao Senhor e com a consciência diária de que nós temos que colocar Jesus acima de todas as coisas das nossas vidas. Tem uma música antiga do PG chamada Meu Universo. Ele fala, que sejas o meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. É disso que esse texto está falando. Sobre uma vida que ama Jesus. Você acordar Jesus com vontade de entender. Você passar o seu dia inteiro falando, Jesus, como é que eu posso conhecer o Senhor, glorificar o Senhor? Como eu posso fazer com que a minha vida hoje faça diferença na vida de alguém? Como é que eu posso, Senhor, no final da minha vida, poder descansar, sabendo que o Senhor foi glorificado através de mim? É disso que esse texto está falando. Que a gente ame ao Senhor. E que a gente ame ao próximo como a si mesmo. Porque nessa cidade aqui é um baita campo missionário. Existe muita gente morrendo, perdida, enquanto você brinca de ser crente. Que Deus tenha misericórdia da gente. Que a nossa igreja não seja mais uma vergonha dentro dessa cidade, como muitas igrejas são. Conhecidas por escândalo, conhecidas por roubo, mas que a gente seja reconhecido como discípulos de Cristo. Como? Pela maneira que a gente ama uns aos outros, pela maneira que a gente serve. O que você vive não é problema seu, é meu também, já que a gente é irmão. A gente tem que servir e ajudar uns aos outros. Como é que eu posso falar? Tamo junto, Edu, tamo junto, Eric, sem saber e sem me preocupar se você de fato tá bem ou não. É esse tipo de relacionamento que a gente tem que ter. E não adianta você achar que você vai mudar o mundo, você não consegue ajudar quem você vê todo dia, entende? É disso que esse texto fala, irmãos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Amém?